Questão de 25 a 32. Explique, usando os teoremas 4, 5, 7 e 9, por que a função é contínua em todo número em seu domínio. Diga qual é o domínio. Antes de mais nada, vamos calcular o seu domínio? Calcular o domínio dessa função, olha só. O que você enxerga aqui? Você enxerga uma fração, não é verdade? Uma fração. E toda vez que você se deparar com uma fração, o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de zero. Então, o que tem que acontecer? X ao quadrado mais 5x mais 6 tem que ser diferente de zero. Bom, e agora a gente pode pensar na fórmula de Bhaskara para descobrir quais x que tornam essa expressão aqui diferente de zero. Então vamos lá. X deve ser diferente de menos b, então menos 5, estou pensando na fórmula de Bhaskara. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25. Pois menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6 dá menos 24. Isso tudo sobre 2a. Vou de A em 1, 2 vezes 1, 2. Então já vamos colocar o x1 aqui. Ó. x1 deve ser diferente de quem? De menos 5 mais 25 menos 24 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então menos 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, menos 5 mais 1 dá menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Tá? Depois x2 deve ser diferente de quem? De menos 5 menos 1 sobre 2. E menos 5 menos 1 sobre 2 dá menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Então tá. Qual é o domínio dessa função, então? O domínio da função f grande vai ser o conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 e do menos 3. Tá? Esse é o domínio da função. Agora, por que essa função é contínua em todo o seu domínio? Pelo seguinte, olha só. A função x ela é contínua em todo o conjunto dos números reais. Em particular, é contínua aqui nessa restrição. Tá? O mesmo acontecendo com esse polinômio, x ao quadrado mais 5x mais 6. Ele é contínua, essa função é contínua em todo o conjunto dos números reais. Em particular, é contínua aqui também. Logo, você tem aqui um quociente de duas funções contínuas e, portanto, é também uma função contínua. Uma vez que essa função contínua aqui no denominador, ela não zera, né? Ela não zera, porque o domínio é R, com exceção do menos 2 e do menos 3, que são os valores que zeram essa função. Acabou. Então, novamente, aqui é 26, calcular inicialmente o domínio dessa função. Observa que aqui você tem uma raiz cúbica de x. É possível calcular a raiz cúbica de zero, de números positivos, de números negativos, não tem problema nenhum. Então, não tem restrição nenhuma aqui para x. E também não tem restrição nenhuma aqui para 1 mais x ao cubo. Logo, o domínio dessa função g, o domínio da função g é o conjunto dos números reais. É o conjunto dos números reais. Agora, por que essa função é contínua? Pelo seguinte, aqui você tem um produto, tá vendo aqui? Um produto de duas funções. A primeira função é contínua porque a função raiz é contínua. Depois, essa aqui é contínua por quê? Porque esse aqui é um polinômio, todo polinômio é contínuo. E o produto de duas funções contínuas é uma função contínua. Essa é a justificativa. Agora, a seguinte, vamos calcular o domínio. Aqui você tem uma raiz quadrada, né? Necessariamente, o radicando de uma raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Então você escreve assim, ó, 2x menos 1 maior ou igual a zero, 2x maior ou igual a 1, x maior ou igual a meio. Logo, o domínio da função R, vai ser os x reais, tais que x maior ou igual a meio. Por que essa função é contínua em seu domínio? Pelo seguinte, x ao quadrado é uma função polinomial, é contínua em todo o R, em particular aqui nesse intervalo, e essa função raiz ela é contínua em todo o seu domínio, que é esse aqui. Logo, você tem uma soma de duas funções contínuas, e a soma de duas funções contínuas é uma função contínua. Questão 28, o domínio dessa função. Novamente, a gente aqui se depara com uma fração. O denominador dessa fração deve ser um número diferente de zero. Então, você escreve x mais 1 diferente de zero, x diferente de menos 1. Logo, o domínio dessa função, da função h, vai ser o conjunto dos números reais, com exceção do menos 1. Esse é o domínio.
Agora, por que que ela é contínua em seu domínio aqui? Pelo seguinte, ó, o seno de x, a função f de x igual a seno de x, é contínua em todo R, em particular aqui nesse intervalo, R com exceção do menos 1. A função x mais 1, ela é contínua em todo R, em particular aqui também. Então, a gente tem essa função e mais, o denominador dessa função nunca vai zerar. Então, você tem um quociente aqui de duas funções contínuas, tal que o denominador nunca vai ser zero. Portanto, esse aqui é uma função contínua. Tá? Por que que é contínua? O quociente de duas funções contínuas. O 29, vamos inicialmente pensar no domínio da função? Olha só. A função arco-seno é a função inversa da função seno. A função seno tem por imagem um intervalo que vai de menos 1 a 1. Esse aqui é a imagem da função seno. E a imagem da função seno é o domínio da arco-seno. A imagem de uma função é o domínio da sua inversa, né? Então, como essa aqui, o arco-seno, é a inversa dessa, e a imagem da função seno é esse intervalo, significa que o domínio da função arco-seno é esse intervalo. Então, domínio é esse intervalo. Significa, então, que 1 mais 2t deve variar de menos 1 a mais 1. Ó, 1 mais 2t tem que variar de menos 1 a mais 1. Ó. Pronto. Bom, agora, a fim de deixar o t sozinho, vamos subtrair 1, né? Subtraindo 1, o que você obtém? Menos 1 dá menos 2, menor ou igual a 1 menos 1 dá 0, 2t, que é menor ou igual a 1 menos 1 dá 0. Agora, multiplicando tudo por meio, multiplicando aqui por meio, o que que você vai obter? Menos 2 vezes meio vai dar menos 1, menor ou igual a 2t vezes meio vai dar t, que é menor ou igual a 0 vezes meio, 0. Então, o domínio da função a, vai ser quem? O intervalo que vai de menos 1 a 0. Intervalo de menos 1 a 0. Agora, por que que essa função é contínua? Porque a inversa de uma função contínua também é contínua. A função seno é contínua, logo a sua inversa, que é o arco-seno, também é contínua. Essa é a justificativa. Questão 30, então, a primeira providência é determinar o domínio dessa função. Então tá. Vamos pensar na função tangente de x, né? Tangente de x. A gente sabe que não é possível calcular, melhor dizendo, o domínio da função tangente são todos os x diferentes de π sobre 2 mais kπ. Por que isso? No ciclo trigonométrico, a gente observa que não existe tangente de π sobre 2, aqui está o π sobre 2, e também não existe tangente de 3π sobre 2. Portanto, a gente escreve assim, ó, o x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Por que o kπ? Porque a cada meia volta você encontra um arco que não possui tangente. Então, você coloca assim, ó, o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Pronto, já sei que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Logicamente, aqui, k, um número é inteiro. K é um número inteiro. Bom, então agora vamos olhar para o denominador dessa fração. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Como isso aqui é uma raiz quadrada, o seu radicando tem que ser maior ou igual a zero. E como essa raiz quadrada está no denominador, ela não pode ser zero. Portanto, o 4 menos x ao quadrado tem que ser estritamente positivo. 4 menos x ao quadrado tem que ser um número positivo. Então, por que tem que ser só maior do que zero? Primeiro, você tem uma raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Como essa raiz quadrada está no denominador da fração, o denominador da fração não pode ser zero. Portanto, o radicando não pode ser zero. E aí, então, você vai concluir que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero. Então, o que vai dar isso? Menos x ao quadrado é maior do que menos 4. Aí você multiplica por menos 1, obtém x ao quadrado menor do que 4. X ao quadrado menor do que 4. Tem que lembrar de trocar todos os sinais, né? Inclusive de maior passa para menor. E agora você extrai a raiz quadrada disso. Quando você extrair a raiz quadrada, você obtém raiz quadrada de x ao quadrado menor do que raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, atenção, é módulo de x. É módulo de x. Menor do que raiz quadrada de 4, que é 2. Não pode sair cortando as coisas. O aluno está acostumado ao quadrado com 2 corta.
Pode cortar? Sim, mas desde que a base da potência seja um número positivo, né? Maior ou igual a zero. Por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ó, esse você pode cortar, porque a base aqui é 2, é maior do que zero. Agora aqui é x, a gente não sabe, né? Então fica módulo de x. Bom, agora a gente deve usar uma propriedade dos módulos, né? Que diz o seguinte: módulo de x menor do que a, logicamente A é um número maior ou igual a zero, significa que o x está variando de menos a a. Ó. Menos a menor que x, que é menor do que a. Então, significa aqui que o x está variando de menos 2 a 2, né? Menos 2 menor do que x, que é menor do que 2. Então, o x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ e deve estar nesse intervalo, né? Deve estar nesse intervalo. Tá? Vamos dar alguns valores para k aqui, pessoal, para a gente ver o que a gente obtém. Olha só, por exemplo, se k for... Vou repetir aqui de novo, ó, x diferente de π sobre 2 mais kπ. K igual a menos 1. Se k for igual a menos 1, significa x diferente de π sobre 2 menos π. Vai dar menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Que é aproximadamente menos 1,57. O π é 3,14 dividido por 2 dá 1,57. Ah, tá nesse intervalo aqui, né? Então a gente tem que excluir o menos π sobre 2, tá? A gente não precisa se preocupar com k menor do que menos 1. Por exemplo, k igual a menos 2. Aqui você vai ter π sobre 2 menos 2π. Você vai obter um número fora desse intervalo aqui, tá? Então você não precisa se preocupar, tá? Se k for menos 2, 2 vezes menos 2π vai ficar o quê? Menos 4π mais π, menos 3π sobre 2. Você vai estar fora desse intervalo. O que mais? Se k for igual a zero. Se k for igual a zero, o x deve ser diferente de π sobre 2. Se k for igual a 1, se k for igual a 1, o x vai ser diferente de quem? X vai ser diferente... Ó, e π sobre 2 está nesse intervalo aqui, né? Que é o 1,57. Então ele a gente deve excluir, tá? Agora, se k for igual a 1, você vai obter π sobre 2 mais π. 2 vezes π dá 2π, mais π, 3π sobre 2. 3π sobre 2 vai estar fora desse intervalo, vai ficar o π sobre 2 vezes 3, né? 3 vezes 1,57 vai... Então, o domínio dessa função vai ser o intervalo de menos 2 a 2, com exceção de quem? Do menos π sobre 2 e do mais π sobre 2. Vamos escrever o domínio dessa função aqui, ó. Domínio da função B. Domínio da função B. Vai ser um intervalo que vai de menos 2 até menos π sobre 2. União com quem? Com menos π sobre 2 até π sobre 2. Até π sobre 2. União com quem? Com π sobre 2 até 2, né? Π sobre 2 até 2. Pronto, esse é o domínio da função. Bacana esse domínio, né? Muito bem. Então, agora justificando por que essa função é contínua. Porque a função tangente é contínua em seu domínio, nesse intervalo aqui. A função raiz também é contínua nesse intervalo e mais, ela não zera aqui nesse intervalo. Logo, a gente tem um quociente de duas funções contínuas e, portanto, B é contínuo, tá? Então, inicialmente, o domínio dessa função, né? Você tem aqui uma raiz quadrada, faz-se necessário que o radicando dessa raiz seja maior ou igual a zero. Então, você escreve 1 mais 1 sobre x tem que ser maior ou igual a zero. Aí você pode pensar em tirar um mínimo, né? Tirando o mínimo aqui, você obtém x, né? Ó, x dividido por 1 dá x vezes 1 dá x, mais x dividido por x dá 1 vezes 1, 1. Maior ou igual a zero. Muito bem. Aí você deve se questionar o seguinte, ó. Quando um quociente dá um número maior ou igual a zero? Duas coisas podem ocorrer. O numerador maior ou igual a zero e o denominador maior do que zero. O denominador só pode ser maior do que zero, não pode ser igual a zero, porque a gente tem aqui, ó, uma fração, tá? Então pode acontecer isso, né? Ou seja, pode acontecer o x mais 1 maior ou igual a zero e x maior do que zero, a primeira situação.
Ou o que mais pode ocorrer? Pode ocorrer também do x mais 1 ser menor ou igual a zero e o x menor do que zero, né? Porque eu tenho aqui uma fração, né? Uma divisão de dois números dando maior ou igual a zero. Então pode ser o numerador maior ou igual a zero e o denominador maior do que zero, ou o contrário, né? O numerador menor ou igual a zero e o denominador menor do que zero. Então, resolvendo a primeira continha aqui, a gente vai obter x maior ou igual a menos 1. Então, x maior ou igual a menos 1 e x maior do que zero. Qual é a interseção disso? Ó? X maior ou igual a menos 1 e x maior do que zero vai dar x maior do que zero. Aqui para a primeira parte. A gente tem aqui x maior do que zero. Das duas informações aqui, olha, a gente conclui que o x tem que ser maior do que zero. Agora vamos à outra. X mais 1 menor ou igual a zero significa x menor ou igual a menos 1 e x menor do que zero. Agora junte as duas informações. Ó. X menor ou igual a menos 1 e x menor do que zero, qual a condição vai satisfazer as duas ao mesmo tempo? X menor ou igual a menos 1. Então pode ocorrer isso ou isso. Qual vai ser o domínio da função então? Domínio da função m, vai ser quem? X menor ou igual a menos 1, então intervalo que vai de menos infinito até menos 1 fechado aqui no menos 1. União com qual intervalo? X maior do que zero significa o intervalo de zero, aberto em zero, até mais infinito. Pronto, esse é o domínio da função. Agora, por que m é contínua, pessoal? Olha só, porque 1 sobre x é contínuo, 1 é contínuo, então você tem aqui a soma de funções contínuas é contínua, e mais, essa soma aqui dentro desse domínio é sempre um número maior ou igual a zero, então essa raiz quadrada dessa função soma também é contínua. Isso justifica o fato de m ser contínua, tá? E a questão 32, primeiro o domínio, né? Vamos pensar no domínio dessa função? Olha só, a fim de definir a função inversa da tangente, a fim de definir a inversa da função tangente, a gente restringe a função tangente ao intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Restringe a função tangente a esse intervalo e mesmo considerando esse intervalo, a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. Restringe a esse intervalo aberto. Então, o que vai ser a inversa da função tangente? A inversa da função tangente vai ter domínio real e imagem variando de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. É assim que é definida a inversa da função tangente. Então, veja bem, o domínio da inversa é o conjunto dos números reais. Então, aqui, olha, como a gente está falando da inversa da função tangente, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E observe que aqui não tenho nenhum empecilho, vamos dizer assim. Qualquer que seja o r elevado a menos r ao quadrado, sempre é possível calcular, nunca vai dar zero, melhor dizendo, nunca vai aparecer uma impossibilidade aí, tá? Então, o domínio da função n, é o conjunto dos números reais. Muito bem. Agora, por que essa função é contínua? Pelo seguinte, olha só. Esse e elevado a menos r ao quadrado aqui, você pode encarar como sendo uma função composta de e elevado a x e r ao quadrado, por exemplo. Aqui você tem portanto, é contínua. O 1 é contínuo, portanto, você tem somas de funções contínuas, é contínua. Tá? E por que a tangente elevada a menos 1 é contínua? Porque a função tangente é contínua. Logo, a inversa também é contínua. Tá? Essa é a justificativa. Por que a função n é uma função contínua?